Viver é um rasgar-se e remendar-se. Incompreensibilidade do cabedal. Recusa-se o homem avisado a que lhe sondem a fundo, seja do saber, seja do valer, se quiser que todos o venerem. Permita-se ao conhecimento, não à compreensão. Que ninguém averigue os termos de sua capacidade, pelo evidente perigo do desengano. Nunca se dê a ninguém o ensejo de tudo a alcançar. Produzem maiores efeitos de veneração, a opinião e a dúvida, acerca de até onde chega o cabedal de cada um, do que a evidência dele, por maior que seja, saber manter a expectação, cevando-a sempre. Que o muito prometa mais, e que a melhor ação seja enveredar maiores ações. Não se mostra tudo logo no primeiro lance. Grande e ardil é saber temperar as forças, no saber, e assim, ir avançando progressivamente, a força do teu desempenho. E aí galera, Adriano aqui na área, tô vindo aqui no canal hoje para trazer um assunto bem importante aqui para vocês sobre o que comer para ganhar força. Isso é um conteúdo extremamente importante porque eu vejo muita gente fazendo e cometendo erros no quesito de nutrição, principalmente quando se trata para ganho de força. Eu tô com o pessoal aqui na tutoria e o último que entrou em contato comigo para ganho de força estava comendo carboidrato totalmente errado. O que acontece aqui é o seguinte: o carboidrato ele é muito importante para dar energia e suporte para te ter mais força na hora de fazer teu treinamento. Precisa de força, tu precisa de carboidrato. Como vocês podem ver nessa tabela que está aí na imagem, aí tem a quantidade de carboidrato para cada tipo de intensidade relacionada para um atleta, certo? Muitos erros acontecem na hora de ingerir esse carboidrato. Um dos erros, a pessoa come para fazer um treino extremo, ingere ali muito carboidrato, por exemplo, e vai lá e faz um treino moderado, um treino fofo. Come pra caramba, ingere muito carboidrato, vai lá pra malhar. Mas daí tá de sacanagem. A pessoa, além de correr o risco de ficar pré-diabética, ela também corre o risco do quê? De não conseguir mais aumentar a força. Além de correr o risco de ficar diabética. Vamos falar sério aqui. Carboidrato é importante. Tu vai ingerir carboidrato, tu precisa comer ele certinho para te conseguir usar isso aí. Quando o carboidrato ele entra no corpo, o corpo precisa liberar insulina. É a insulina que vai transportar essa energia, que vai para os teus músculos, né? Vai encher o músculo ali de glicogênio, vai te dar energia para te ter mais força na hora do treinamento, na hora do levantamento, por exemplo, para mover o peso do ponto A até o ponto B, né? Para te conseguir uma capacidade maior de realizar trabalho. Eu estou me preparando para uma competição de supino. Aí, então tá na minha área isso aqui. Eu convivo com isso aqui todo dia. Carboidrato, carboidrato, treino de força, nutrição. Isso é muito importante. Não dá para vacilar. E aqui, se eu, por exemplo, vacilo na ingestão de carboidrato na parte nutricional, eu vou ter menos força. Eu não sou perfeito, eu erro muito também. Erro muito. Como semana passada, teve um dia ali que eu dormi mal, daí eu me alimentei mal, que eu estava estressado, e aí eu não consegui muita força também. E eu senti isso na hora do meu treinamento. Então, nutrição é muito importante. Agora aqui, tem um pessoal que tá tão aficionado para aumentar a força, que quando vai comer, enche lá o rabo de carboidrato e come carboidrato demais. O que vai acontecer? O corpo vai liberar ali muita... vai ficar dependente e tudo mais, vai dar problema, né? Não vai conseguir um suporte, né? Não vai ter insulina mais suficiente, o corpo não vai conseguir fazer
a depressão daquilo ali, e o que vai acontecer? Não vai entrar, não vai ter insulina para levar energia para dentro do músculo. Então a pessoa está pré-diabética e não vai conseguir gerar força. Deu para entender o que eu quero explicar? Tem que comer certinho, certinho. Vai lá, beleza. Deixa eu dar um exemplo. Tu vai comer, se tá estipulado, tu vai fazer um treino, tu precisa de 5 gramas de carboidrato a 7 gramas de carboidrato por quilograma corporal. É 5 a 7 gramas de carboidrato por quilo corporal. Não é 10. Deu para entender? É calculado aquilo ali certinho para te fazer. Ah, mas Adriano, isso é muito difícil. Os cavaleiros no passado, um exemplo. Eu fazia isso antes. Eu pesava meus alimentos. Eu colocava ali uns 2 quilos de arroz, por exemplo, e comia. Foi assim que eu ganhei os meus primeiros músculos. Foi assim que eu construí a minha força no início. Até hoje eu levo isso. Eu gosto de fazer isso mesmo. É minha origem. Veio daí. Mas a gente tem tecnologia hoje em dia, tem bastante conhecimento, e a gente pode usar isso também a nosso favor. Se eu posso contar o carboidrato para ter certinho o que eu preciso para minha demanda no treino, então eu vou contar esse carboidrato para minha demanda no treino. Assim eu até evito os riscos, né, do corpo ficar liberando insulina demais. Eu não preciso abusar. Eu só preciso ingerir a quantidade certa para mim não precisar desse abuso. Aquela lei, vamos dizer assim, se eu comer mais carboidrato, ou vamos melhorar essa frase, aquela lei, se eu comer mais, eu vou ficar mais forte. Só que, detalhe, não é só comer mais. Não. Tem que ter tudo ali que vai suprir a tua parte nutricional. Tu precisa daquilo que vai te nutrir, certo? Então não é comer mais e achar que vai ficar mais forte comendo mais. É necessário fazer um treino também adequado para que essa força aumente. Meu caso, por exemplo, como eu já expliquei lá no vídeo que eu faço 1000 flexões de braço, que eu expliquei que eu ingeri um pacote lá de maltodextrina, e eu não recomendo alguém fazer isso, né? Meu corpo é diferente do de vocês, por exemplo. O meu corpo está acostumado, ele consegue absorver. Claro que eu utilizei uma técnica ali e tudo mais, e o meu corpo conseguiu absorver. E mesmo utilizando uma técnica, o que acontece? Eu não posso abusar. Beleza, eu consegui fazer 1000 flexões ali, um treino extremo de resistência, nem é mais treino. É conhecido o ardor nas artes marciais. É um treino extremamente árduo, é um ardor, é muito além de um treino convencional. É um negócio extremo, extremo. Deu para entender? Beleza, quero dizer que nenhum ser humano é igual. Assim como o teu corpo pode absorver uma quantidade maior de energia, vai ter o outro fulano de tal que não vai conseguir absorver essa quantidade de energia. E é necessário cuidar, porque, eu vou ser sincero, a boa parte da população global é pré-diabética. E eu estou vendo isso na prática hoje. Porque eu vejo às vezes a pessoa, eu coloco 5 quilos em cada lado no supino para a pessoa executar, e eu tenho que tirar esse peso e diminuir para 2 quilos. É um negócio que está me apavorando mesmo. Eu não consigo entender de onde vem tanta fraqueza. E estudando eu consigo ver que é verdade que a maioria da população global está pré-diabética. Estão comendo errado. Cuidem, pessoal. Cuidem. Às vezes comer demais enfraquece. Todo diabético tem problema
na hora de fazer força. E eu falo isso, né, porque eu vejo na prática isso aí. Quem é diabético tem limitações no quesito de fazer mais força. Ah, mas o cavalo lá, não sei o que. O cavalo é um animal, tu é um ser humano, não se compara com um animal. Beleza? Era isso que eu tinha para falar aqui hoje. Ingira a quantidade certa de carboidrato. Teu corpo libera insulina para transportar essa energia para dentro do músculo, para te dar o aporte necessário para te conseguir gerar mais força e ganhar mais força. Mas se exagerar, teu corpo fica limitado e não vai ter insulina para fazer esse transporte. E se ele não tem recurso para fazer esse aporte que vai para dentro do músculo, essa energia não vai chegar no teu músculo e tu não vai conseguir gerar força. Beleza? Comam, se alimentam e vão se nutrir com conhecimento, com inteligência. Valeu, galera! Bons treinos a todos. Tamo junto. E não esqueçam, conhecimento vem a técnica, com a prática, o domínio e com o treinamento, a perfeição. Lausmann Bundentilândio, homem sem barco, está amarrado na terra, e força lá de Muir de Malicamain, a Muir primeiro, vão julgar seu corpo, depois vão sonhar em tê-lo.